visualizando. Ô Raniero, posso lhe colocar aí como um dos... Como é que Luciano diz? Anfitrião, porque quando a gente começa a expor os slides, aí a gente perde um pouco o contato com a tela geral. Acho que é como coorganizador. Ótimo. Pronto. Boa noite, meu povo. Deixa eu passar para me desculpar, porque o professor ainda agora deu boa noite, né? E eu não pude nem abrir o microfone, que eu estava numa correria grande, tinha acabado de entrar dentro de casa. Tranquilo. Girlene. Fica à vontade, viu, Girlene? E o bom da aula online é que às vezes o cara... Eu estava aqui conversando com vocês, mas estava comendo umas batatas. E encontrei na feira de Guarabira umas batatas cenoura. Fazia tempo que eu não tinha visto. Aí eu comprei logo uns 4 quilos. Aí mandei a mulher cozinhar, disse: quero comer essas batatas hoje. E estava conversando com o seu Antônio e comendo as batatas doces é bom demais. Mas vamos começando, certo, gente? Deixa eu selecionar aqui uma janela. Espera aí, 2 minutinhos, viu? Toda vez eu estou apanhando aqui nessa... Agora abriu. Pronto, já chegou por aí? Já sim, professor. Deixa eu ver se eu consigo ampliar, certo? Ampliou aí? Ampliou ou está do mesmo tamanho? Mesmo tamanho, professor. Tá. Eu acho que é... Bom, aí tá no slide ainda, né? O que acontece? Não sei por quê. Eu não sei se eu tenho que atualizar esse meu... Vou ver. Mas está dando para ver, né? Tá sim, professor, tá dando sim. Pronto, eu vou dar uma adiantada. A gente parou exatamente aqui nessa temática dos conceitos chaves de estudos demográficos, né? Que são, vamos dizer assim, termos quase que obrigatórios da gente ter uma noção básica de que são eles que fundamentam os dados, principalmente os dados estatísticos, para os estudos de uma população, né? Então, a gente chama de fatores fundamentais aos estudos demográficos. Um deles é a taxa de natalidade, e essa taxa ela é representativa pelo número de nascidos vivos em 1000, né? E você pode também trabalhar, quando você vai generalizar os dados, em percentual também, certo? Dividido pela população total de um lugar. Então, você tem um número de habitantes, né? E você multiplica por 1000 ou por 100 e divide pelo número dos habitantes. Então, você teria aí uma taxa de natalidade. Os nascidos vivos, né? Como diz a história, certo? Bom, isso aí vai ser um primeiro item para você chegar a fazer um estudo de população, né? Aí depois você vem com a segunda taxa, que é a taxa de mortalidade, que é o número de mortos, né? Em 1000 ou em 100, dividido pela população total de um lugar. Veja que o princípio é o mesmo. Uns nascem e outros morrem. Em alguns momentos, vai morrer mais do que vai nascer, mas, em média, nasce mais do que morre. E aí você tem os casos à parte, quando você tem uma epidemia, uma pandemia, uma guerra, uma hecatombe natural, né? Abalos sísmicos, terremotos, maremotos. Quando acontece alguma coisa
mais violenta, então você consegue perceber, né, esse processo acontecendo, né? São alguns exemplos, né, do processo. Aqui é como se fosse uma regra de 3, né? Então, você teria taxa de natalidade, que é o número de nascidos vezes 1.000, dividido pela população total. Então, você tem uma população de 10.000, aí você vai calcular essa taxa em 10.000. Em 100.000, a mesma coisa. A taxa de mortalidade, a mesma coisa. Uma regra 3 simples, né, para que você encontre esses 2 fatores, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Com base nesses 2 fatores, então, você tem o crescimento vegetativo. Vegetativo mesmo no sentido de vegetação, mas, no caso aí, de população, né? E esse crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Certo? Então, você teria esse crescimento vegetativo. Agora, taxa de natalidade, de mortalidade e crescimento vegetativo tem implicações diretas na taxa de fecundidade. E aí a taxa de fecundidade é algo muito direcionado às mulheres e às mulheres entre 15 e 45 anos, em média. Claro que a medicina já evoluiu muito, mas esse fator ele continua sendo medido dessa maneira, porque há uma tendência às mulheres novas demorarem a ter filhos, e as mulheres, quando elas passam dos 40 anos, há uma redução bem significativa dessa taxa de fecundidade. E isso aí, veja, que eu estou mostrando para vocês, vai implicar diretamente nas teorias demográficas. Depois a gente vai entender por que isso vai afetar. O próprio Malthus, né, ele vai usar esses cálculos. Isso vocês podem observar que isso é matemática estatística para chegarmos à população. Então, média do número de filhos das mulheres entre 15 e 45 anos. É o que a gente chama de idade fértil, ou fecunda, ou fertilidade. Né? Então, a partir dos 15 anos, né, em média, as mulheres já podem ter filhos. Hoje em dia, com mudanças hormonais, mudanças alimentares, né, mulheres com 12, 13 anos já estão menstruando. E a menstruação é a primeira ovulação, né? Eles chamam também de primeira monarca, e aí qualquer mulher, a partir do momento que ela menstrua, ela já corre o risco de engravidar. Então, isso aí seria um fator, né, para o aumento da população. Tá? A taxa de fecundidade, ela interfere diretamente na taxa de natalidade. Também na taxa de mortalidade, mas, né, mais nos nascimentos. Né? Então, você tem toda uma tendência para uma mulher entre 15 e 45 anos ter filhos. E isso vai afetar. E aí é importante dizer que, por exemplo, quando o número de mulheres de uma população está nessa faixa de idade, essa população tem uma tendência a crescimento, certo? Tem uma tendência a crescimento vegetativo. O número de mulheres é significativo, certo? Uma mulher, ao engravidar, ela passa 9 meses, né, em média, 7 a 9 meses com a barriga. Então, se você tiver, por exemplo, 10 mulheres e um homem, né, e elas mantiverem relações sexuais com esse único homem, a gente pode ter um crescimento de 10 crianças ao cabo de 7, 9 meses. É por isso que a fecundidade é medida pelas mulheres, certo? O homem, ele não implica.
Se um homem manter relações sexuais com 300 mulheres, essas 300 mulheres correm o risco de engravidar. Certo? E esse é um fator bem crucial para a gente medir a fecundidade. Então, quando você tem uma população onde as mulheres estão preocupadas mais em estudar, as mulheres estão preocupadas mais no trabalho fora de casa, né? No emprego assalariado, né? Quando as mulheres retardam o casamento por conta de estudo, de universidade e de trabalho, há uma tendência a você diminuir o ritmo de crescimento da população. Mas, em tese, a taxa de fecundidade ela vai continuar alta, porque todas essas mulheres, a priori, elas estão fecundas. Né? Certo? No outro elemento vem a taxa de mortalidade infantil. E a taxa de mortalidade infantil é diferente da taxa de mortalidade geral. Certo? Por quê? Porque você leva em consideração o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida, medida a cada 100 ou a cada 1.000 crianças nascidas. Vejam que esse é um fator diferencial. Passou de um ano, certo? Essa população infantil ela já vai ser calculada na taxa de mortalidade geral. E isso é um diferenciador, né? Para que a gente, para que os demógrafos, né, os especialistas, identifiquem se tem algum problema, né, em relação a essas crianças. Por que tem muitas crianças morrendo antes de completar um ano de idade? E aí vem as políticas demográficas, né, de vacinação, de acompanhamento do parto, de acompanhamento nos primeiros 12 meses, né? Então, são fatores que interferem fortemente, porque isso vai alterar as taxas de mortalidade. Alguém quer fazer algum comentário? Eu vi um barulhinho aqui na tela. Fica à vontade, viu? Chegou mais gente aí. Boa noite aí para quem eu não dei boa noite, certo? Fiquem à vontade aí, quem quiser fazer qualquer pergunta, gente, é só abrir o microfone e falar, certo? Tá dando para entender? Certo? Então, tirada essa particularidade da taxa de mortalidade infantil, a gente então vem com a chamada expectativa de vida. Ou seja, a expectativa de vida é a idade média que a população adulta ou idosa alcança. Certo? E esses fatores todos, eles vão ser fundamentais para a construção da chamada pirâmide etária. Né? A expectativa de vida ela é muito mais subjetiva do que objetiva ou concreta. Em média, né, as pessoas adultas ou idosas estão vivendo até quantos anos? Até 60 anos, até 65 anos, até 70, 80, porque a gente observa que as pirâmides etárias elas vão afinando quando chegam no topo. Na parte alta da pirâmide você vai ter menos gente, mas isso é medido pela expectativa de vida. Né? Por exemplo, a expectativa de vida no século XIX era uma. A expectativa de vida na Idade da Pedra era uma outra completamente. Na Idade Antiga, na Idade Média, né? A expectativa de vida do século XIX para o século XX, com a revolução na saúde, na medicina, nos medicamentos, nas vacinas, ela mudou drasticamente. Certo? Ela mudou radicalmente e aumentou muito, né? A alimentação, a qualidade da alimentação, os estudos de nutrição, né? O balanceamento de alimentos, né? Fez com que a expectativa de vida em todo o mundo melhorasse. Né? Mesmo nos países extremamente pobres, né? Essa expectativa de vida ela aumentou de uma forma global. Né? Bom,
Dito isso, a gente chega com o chamado crescimento vertical. E esse crescimento vertical da população é a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortos. Oxe, professor, isso aí não seria o crescimento vegetativo? Também, certo? Mas aqui, no geral, incluindo taxas de natalidade, mortalidade, fecundidade, mortalidade infantil. Então, você leva em consideração todos esses números, tabula todos esses números, e aí você chega a esse crescimento vertical da população. Certo? É com base nisso que você diz, né, ao final de, em média, 5 anos, certo? Se a população cresceu, se a população diminuiu, se foi um crescimento acelerado, se foi um crescimento lento, se foi um decréscimo ou um decrescimento. Então, tudo são fatores que são fundamentais para os estudos demográficos, ok? Alguém quer fazer algum comentário aí? Aí vamos, né? Aí vemos, agora a gente começa a observar que outros fatores demográficos interferem no crescimento ou na diminuição da população. Por exemplo, um fator que é fundamental é o movimento demográfico. O movimento demográfico é a população que sai e que entra num determinado local, numa determinada área, considerando as políticas territoriais de cada país, de cada estado, de cada região, né? Por exemplo, o Brasil, ele é organizado como uma república federativa municipalista. Então, dentro dessa república federativa, nós temos estados e municípios. Dentro dos municípios, a zona urbana, a zona rural. E como o Brasil é um país de dimensões continentais muito grande, então o Brasil é um país que sofre, né, um processo migratório bem significativo. Assim como os Estados Unidos, a China, a Rússia, né, países grandes, Índia, Canadá, né, há um deslocamento muito significativo da população. Diferente de um país como o Uruguai, que é um país bem pequeno, né? Então, não dá para você... O próprio Portugal, né, que são países pequenos, você não percebe muito essa dinâmica. Mas países também com um número muito grande de habitantes, né? Aí você vai perceber mais efetivamente esse crescimento total da população. Aí, nesse crescimento total, a gente vai usar a expressão migrantes dentro de um próprio país, emigrantes, com daquela população que sai do país, e imigrante, daquela população que entra no país para onde ela foi. Emigrante, você saiu do seu país de origem, então você diminuiu a população do seu país. E imigrante, você entrou num outro país, você aumentou a população daquele país. E aí você chega a um crescimento total. Ou seja, a gente leva em consideração o crescimento vertical. Dentro desse crescimento vertical, você não inclui os imigrantes. Certo? Você não inclui os imigrantes, os emigrantes e tal. Aí você vem agora para uma questão que é fundamental. Bom, mas quem controla essa entrada e essa saída de pessoas? Né? Quem controla essa saída e essa entrada de pessoas são as agências migratórias. Todo país tem a sua. Claro que muita gente entra ilegalmente em outros países. Essa é a grande polêmica hoje nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, né? Mas, por exemplo, o Brasil sabe quantos entram, quantos saem, né? E vai controlando esse dado. No começo da aula, a gente estava vendo uma portuguesa, né, que está no Brasil, está morando no Brasil, mas o marido dela estava em Portugal. Eles se conheceram em Portugal, casaram em Portugal, ele vivia em Portugal, ele tinha diminuído a população do Brasil. Agora ele voltou casado, trouxe ela, então agora ele aumentou a população no Brasil, certo? Então, essa diferença é muito importante
para os estudos demográficos. Aqui mesmo na turma de AD, eu acho que é a turma de 2017, se eu não me engano, eu orientei um TCC muito bacana de uma aluna aí do Polo de João Pessoa, que foi um TCC sobre os imigrantes venezuelanos no Brasil, principalmente a população que veio para Paraíba. O trabalho dela foi ótimo, envolveu um pouco de geografia da população e envolveu também um pouco de geopolítica, né? O que estava acontecendo na Venezuela, por que as pessoas estavam fugindo da Venezuela e vindo para o Brasil. Muito bom o estudo dela, inclusive ela conseguiu entrevistar venezuelanos aí em João Pessoa, na cidade do Conde, né? Conseguiu analisar populações de mulheres, inclusive de indígenas, e o estudo dela ficou muito bacana. Depois posso até lembrar e localizar ele, botar no grupo o link, que ele está no site da universidade. Certo? Então, dentro dessa perspectiva, chega o total da população, crescimento total somado à população residente. E dentro dessa população total, é a partir daí que a gente consegue calcular a densidade demográfica, DD. Essa densidade demográfica, ela é muito importante para as políticas públicas, em relação à população. Então, é o número total de uma população dividido pela área de um lugar, gerando a média de habitantes por quilômetro quadrado. É a chamada população relativa. Ou seja, eu tenho que considerar o tamanho do município, o tamanho do estado, o tamanho da região, o tamanho do país, para encontrar a densidade demográfica de cada lugar. Certo? É possível você calcular a densidade demográfica da população rural, da população urbana, de um município, de um distrito. Não importa, é você que define que escala você vai utilizar, né? Até chegar à população total de um país. Você pode calcular a população total de um continente, certo? E você pode calcular a densidade demográfica do mundo, né? A densidade demográfica do mundo. Muita gente pensa que a densidade demográfica do mundo é alta, mas não é. Que é diferente da concentração demográfica, que aí depois a gente pode entender esse processo. Que às vezes você tem milhões de pessoas vivendo numa área muito pequena, né? Vivendo numa área muito pequena, certo? Então, aí essa densidade demográfica vai ser muito alta. Vamos pegar um exemplo, Japão. Japão é um país que tem aproximadamente 360 mil quilômetros quadrados. Olha, o estado da Bahia tem 960 mil quilômetros quadrados. O estado da Bahia é quase 3 vezes o tamanho do Japão. E a população do Japão é grande, muito grande. E aí a densidade demográfica do Japão vai ser muito alta, o número de habitantes por quilômetros quadrados. Claro, em alguns pontos você vai ter 1 quilômetro quadrado com mais gente do que em outros, né? Isso é a densidade demográfica. Você pega, por exemplo, a área de um estado de futebol, né, que cabe 50 mil torcedores, né? E se os dois times levarem a torcida e lotarem esse estado, você vai ter uma densidade demográfica muito alta, né? Você mede o tamanho da área total e aí você vai ter essa concentração demográfica. A mesma coisa é quando um time está muito recuado e o outro tenta avançar. Fica só 2 times jogando na metade do campo. A densidade demográfica aumenta. Hoje em dia, a televisão ela calcula as manchas de calor. Onde a bola fica mais, os jogadores ficam mais concentrados, você tem manchas de calor. E vão de verde, azul, a laranja, vermelho, né, para você dizer a densidade daqueles jogadores no ponto. Um show, né? Disseram que
Ivete Sangalo deu mais de 300 mil foliões lá em João Pessoa, lá na Epitácio, né? Pode ser que a Muriçoca de Miramar passe de 1 milhão de pessoas, né? E aí o pessoal fica crescendo essas coisas aí, ninguém sabe se é verdade ou se não é, cada bloco diz que coloca mais gente. Então, uma avenida, você calcula o tamanho da avenida, a extensão, né? Os metros quadrados, os quilômetros quadrados, e você vai chegar, né, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Isso é a densidade demográfica. Então, a densidade demográfica ela pode ser feita para qualquer área. Você vai contar o número de habitantes daquela área e dividir pela área. É uma conta bem simples de ser feita, certo? Hoje, o IBGE, ele informa todas essas taxas de qualquer lugar, certo? Você entra no site do IBGE, você vai encontrar a densidade demográfica do município de Souza, de Pombal, de João Pessoa, de Campina Grande, de Guarabira, Alagoa Grande, qualquer lugar você consegue encontrar, né, os dados oficiais do IBGE, certo? Bom, aí você tem a transição demográfica, é diferente da densidade demográfica. E o que é que acontece? Você tem a passagem de uma situação de alta taxa de natalidade e de alta taxa de mortalidade para uma situação de estabilidade, através de baixos índices de natalidade e de mortalidade. Isso é uma transição demográfica. Muitos países no mundo inteiro estão vivendo essa transição demográfica, entre elas o próprio Brasil. O próprio Brasil ainda nasce muita gente, no Brasil ainda morre muita gente, mas é quase o mesmo patamar, né? Mas o melhor exemplo disso é o Japão, né? O Japão é um exemplo de país que apresenta um estágio avançado de transição demográfica com grande envelhecimento. Então, no Japão, a quantidade de pessoas que morrem é quase igual à quantidade das pessoas que nascem. E na medida em que a pessoa vai envelhecendo, vai diminuindo o quê? A taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade vai, em média, até os 45 anos para a mulher passou de 50, já não tem mais filho, né? Os homens estão por ali, mas já não tem mais tanta mulher para ter tantos filhos, e o processo vai se estabilizando. E essa estabilidade demográfica, essa estabilização, para alguns países é considerada perigosa. Né? Por quê? Porque se acontecer alguma catástrofe, se acontecer alguma pandemia, alguma epidemia, algum descontrole demográfico, aí você pode ter taxas negativas, né? Densidades negativas. A população não está tá morrendo mais gente do que está nascendo. E são alguns pontos bem marcantes para você estudar políticas públicas, né? Então, a transição demográfica implica em investimentos ou não, em saúde para crianças, em educação, em habitação, em segurança, né? Ou, por exemplo, se você pega a população muito envelhecida, né? Investimento em saúde para o idoso, investimento em lazer para idosos, né? Você começa a mudar, por exemplo, o idoso ele não tem necessidade de escola, de faculdade, entende? Muitas vezes ele vai preferir ir para um bingo, ele vai preferir para uma beira de praia, ele vai preferir para uma hidroginástica, para uma clínica de massagem, de acolhimento, de cuidado. Então, isso interfere diretamente nas políticas públicas de cada país. Se você tem uma população que está vivendo essa transição demográfica, então você começa a investir mais num determinado tipo de política diferente do outro. Tranquilo, David, fica à vontade, cara. Seja bem-vindo aí, viu, a nossa aula. Essa semana eu boto esses slides e vou colocar uns textozinhos para melhorar a compreensão, certo? Dito isso, então, um dos fatores cruciais de cada país
é a chamada população economicamente ativa, conhecida como PEA. Todos os economistas eles se empolgam em estudar essa população economicamente ativa. Essa população economicamente ativa que dá para a gente uma noção do mundo do emprego, do mundo da produção. Se tem muita gente empregada, se tem muita gente desempregada, se tem a produtividade está aí, a arrecadação de tributos para a Seguridade Social, e isso tudo é medido pela população economicamente ativa. E o que é isso? Então, é a população que está inserida no mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividade remunerada, certo? Isso aí é fundamental, certo? Nesse processo. Bom, são considerados inativos crianças e idosas. Por isso que tem uma grande polêmica sobre quando é que você pode considerar uma criança, a idade de uma criança para o mundo do trabalho. E aí tem a polêmica dos liberais, dos progressistas, né, dos conservadores em relação a partir de 14 anos, a criança já pode ser inserida no mercado de trabalho, e isso cada país adota um sistema, né? A mesma coisa para o idoso, e aí a gente acompanha as velhas polêmicas políticas, né, dentro do Congresso Nacional de todos os países, né? Vamos mudar as leis previdenciárias. Idoso precisa trabalhar tantos anos, só se aposenta com 65, entende? E assim vai criando, né, esse porquê. Porque a partir de uma certa idade oficial, das leis constitucionais de um país, crianças e idosos são considerados inativos. Aí entra, o lugar de criança é na escola. Veja como você tem elementos na geografia da população que permitem estudos, né? Só analisar, por exemplo, como é a política brasileira, né? Tem a história do jovem aprendiz. Quando você é considerado jovem aprendiz? O jovem aprendiz ele tem que estudar e só pode estagiar, né? Aí tem a questão do primeiro emprego. Tudo isso está envolto desse fator aí, população economicamente ativa. A partir do momento em que o país regula as suas leis, e principalmente as chamadas leis trabalhistas, ele está definindo o que é a sua população economicamente ativa. Só é considerado população economicamente ativa a partir dos 18 anos, a partir dos 16 anos. A partir dos 65 é considerado inativo, ou, né, a partir dos 60, entende? Mas aí o que é que a gente observa? Muitas vezes a população economicamente ativa não reflete a renda que ela necessita, né? E aí tem um impacto. Às vezes você está com 65 anos, está aposentado, ganha um salário mínimo, mas ainda se aventura. Vai vender coco verde, vai vender laranja, vai vender picolé, vai trabalhar no comércio, vai trabalhar varrendo as coisas, entende? Quem tem profissão, às vezes, continua exercendo informalmente a sua atividade, certo? Mas não está sendo contado, não está sendo computado, né? E isso aí é muito comum, principalmente em países subdesenvolvidos, né? Porque dentro da população economicamente ativa você tem muita informalidade, certo? Então, e geralmente está relacionado com a idade. Vamos pegar a média de 16 anos, a partir dos 16 anos até os 65 anos. Tudo é população economicamente ativa. E isso vai fazer com que, por exemplo, o governo, através do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas e outros órgãos, né, calculem, certo, essa população economicamente ativa, né, para dizer, por exemplo, se existe desemprego, se a taxa de desemprego está elevada, se está baixa, né?
E aí a gente vai observar que cada governo investe mais em determinados setores da economia para gerar emprego e renda para a população. Então, são aspectos que a gente observa que estão diretamente relacionados com a demografia, mas também com a economia. Então, é por isso que eu digo, essa área de conhecimento geográfico é muito interessante, porque nela a gente discute a população em si, mas a gente discute também aspectos econômicos desse envolvimento da população, aspectos políticos, sociais e até culturais, né? Até culturais, porque também você leva em consideração na organização demográfica, você leva em consideração etnias, né? Gênero, né? Se é masculino, se é feminino, você leva em consideração se é negro, se é branco, se é amarelo, se é cafuço, se é caboclo, né? Se é pardo, né? Você leva em consideração vários aspectos. Ok, gente? Alguma dúvida? Está dando para entender? Alguém quer perguntar alguma coisa? E sim, outra coisa, isso não é coisa para a gente decorar, não, entendeu, gente? Isso é coisa para a gente ter uma noção. Agora, vale a pena estudar sobre isso, porque se vocês forem ser professores de geografia, em algum momento vocês vão trabalhar com esses conteúdos. Explicar para os meninos, né, do ensino fundamental, do ensino médio, como é que se dá esse processo todo e assim sucessivamente. Certo? Então, fiquem à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estamos aqui, né? Então, aí vejam, falado desses fatores todos, esses fatores eles vão interferir nos processos. E aí os processos é muito marcante entendê-los, porque eles interferem diretamente na nossa população, interferem diretamente no processo populacional. São os processos migratórios ou dinâmicas demográficas. Quando vocês ouvirem a expressão processos migratórios, é a mesma coisa de que há uma dinâmica da população, né, se movimentando, saindo, entrando, indo, voltando, né? Então, são migrações, são movimentos duradouros da população. Certo? Então, toda migração, ela dura um certo tempo, um certo momento. Então, eu tenho um imigrante, é a entrada da população. Um imigrante é um italiano que chega no Brasil. Um imigrante é um brasileiro que chega na Itália. Ele é sempre imigrante. O imigrante é o que entra em algum lugar. E o emigrante é a saída da população. Emigrante, certo? É o brasileiro que foi para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele é imigrante. Lá nos Estados Unidos, ele é imigrante. Certo? Então, sempre entender essa coisa do imigrar com entrar e emigrar com sair. Certo? Quem emigra, sai. Quem imigra, entra. Certo? Nesse movimento, temos, então, o crescimento horizontal ou saldo migratório. Como assim? Diferença entre os imigrantes, entradas, e os emigrantes, saída. Por exemplo, saíram 2 milhões de brasileiros entre 2020 e 2025. Entraram 3 milhões de estrangeiros no Brasil entre 2020 e 2025. Então, nós temos um saldo migratório de 1 milhão. Né? Certo? Então, você cria esse processo e você vai construindo essas diferenças. Certo? Isso é horizontal. Isso aí depois vai interferir naquele crescimento total da população. Certo? Que eu estava explicando há uns minutinhos antes. Certo? E aí eu tenho migrações externas, que são movimentos internacionais ou intercontinentais, porque às vezes, por exemplo, o cara migrou, ele migrou para Portugal. Um brasileiro foi para Portugal, mas a intenção dele não era ficar em Portugal. Aí ele foi para Portugal, ficou um tempo em Portugal, e de Portugal ele deu um pulo para a Espanha. Da Espanha, ele deu um pulo para a França. Né? Aí pode ser como turista. Até em algum momento ele dá uma de doido e ficar por lá.
entende? Começou com 30 meses em Portugal, 30 dias em Portugal, depois de 30 dias pulou para a Espanha, passou mais 30 dias, foi para a França, da França foi para a Itália, e assim, daqui a pouco ele está lá na Ucrânia, correndo o risco de morrer, né, na guerra, certo? Então, são as migrações externas. As migrações internas são movimentos intrarregionais ou interregionais. Como assim? O cara está na Paraíba e vai para Pernambuco. Ou ele está em Pernambuco e vai para o Rio de Janeiro. Ou ele está no Rio de Janeiro e vai para o Pará. Ou ele está no Pará e vai para o Rio Grande do Sul. Entende? E como o Brasil é um país muito grande, a migração interna é muito intensa. A gente não imagina, não calcula, mas o tempo todo você percebe as pessoas indo de um lugar para outro. Às vezes para estudar, às vezes para trabalhar, às vezes porque se aposentou e quer viver uma nova experiência em outra região, certo? E às vezes você fica nesse vai e vem. Muito comum esses movimentos intrarregionais ou interregionais. Parando um pouquinho aqui, alguém viveu essa experiência? Eu estava conversando com o seu Antônio estava me dizendo que era de Arco Verde, não? Como é, seu Antônio? Serra Talhada, professor, Pernambuco. Serra Talhada, Pernambuco, lá perto do Vale do Pajeú, né? E aí agora o senhor vive aonde, seu Antônio? Depois, aos 16 anos, fui para o Recife, morei 38 anos no Recife e depois vim para cá. Já estou aqui há quase 10 anos. Está em João Pessoa já? João Pessoa. Vai fazer 10 anos. 10 anos, tá vendo? Então, a migração, ela é nesse sentido aí. Ela durou 1 ano, 2 anos, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos, 30 anos, 40 anos. Eu sou de São José do Egito, eu sou de Itapetim, na verdade, era distrito de São José do Egito, né? Nasci lá com 7 anos de idade, meus pais migraram para João Pessoa. E assim sucessivamente. Então, me criei em João Pessoa. Quando eu já estava adulto, tinha terminado o curso universitário, vim para Guarabira. Já estou aqui há 22 anos. E assim é a vida. Israel ia falar alguma coisa. Fica à vontade, Israel. Não, professor. Eu pensei que o microfone ia abrir. Aí, desculpe, viu, Israel? Você também é um migrante, Israel? Sou não, professor. Não. Você é de onde? Sou do Frei Martinho, vizinho a Picuí, a terra da carne de sol. Ixi, Mari, quem vai estar lá nessa região aí essa semana são as princesas do forró, né? Não estou sabendo, não. Ah, eu estou sabendo, eu acompanho elas. São 2 garotinhas, acho que tem entre 17, 16 e 17 anos. Tocam forró, rapaz. E elas vão estar aí numa dessas cidades, viu? Não sei se é Picuí? Não sei se é Picuí. Cuité, Nova Floresta. Cuité, elas vão estar aí no forró aí. Não sei se é uma emancipação política de algum município. Ela estava chamando nas redes sociais, tá vendo? Então, você nunca migrou, não? Nunca foi em São Paulo, Rio, Israel? Já. Fui em Brasília, Goiás, Minas, Piauí. E passou um bom tempo ou só de passeio? Só passei, às vezes trabalho. Pronto. Mais alguém quer fazer algum... Eita, tá vendo? Você é candidato a prefeito, é isso? Deus me livre. É isso. Alguém mais quer falar ou dar algum exemplo desse processo aí de imigração? Acho que é um assunto que a gente está falando, mas a gente vive dentro dele. Não é tão difícil de aprender, porque é um processo que a gente, de certa forma, vive, experimenta. Ranieri estava até falando aí que também já viveu em outros lugares, né, Ranieri? Já sim, professor. Eu, na verdade, eu sou de Patos, né? Na Paraíba. Só que eu moro em João Pessoa há 11 anos, eu passei 1 ano e meio em Caruaru, e aí era
metade da semana em Caruaru, metade da semana em João Pessoa. Mas de Patos para João Pessoa vai completar 11 anos agora, que eu já moro aqui. Caramba. E tem muita gente que mora, por exemplo, trabalha em Patos, mora em João Pessoa e vira migrante pendular, que é outro conceito. Isso. Tem o pessoal que é da área da área de saúde. Isso. Eu tenho amigos da época da universidade, o pessoal que mora em Patos e trabalha em João Pessoa, vem para cá, por exemplo, 2, 3 vezes na semana. Trabalham aqui nos hospitais particulares, hospitais públicos também, e de muitas áreas, médicos, fisioterapeutas, o pessoal da minha época de escola, do mesmo jeito que eu tenho amizades que foram construídas já vivendo aqui em João Pessoa, pessoas que são daqui e que trabalham em Patos, trabalham em Sousa, e toda semana fazem esse mesmo itinerário do pessoal que vem de Patos para cá também, muito da área de saúde, mas também tem a questão da educação. Por exemplo, minha esposa mora em João Pessoa, mas faz 9 anos que trabalha em Caruaru e vai toda semana, vai e volta. Caramba! Nós temos professores aqui do curso, do campus de Guarabira, que moram em João Pessoa. Isso. Tem muito professor da UEPB que dá aula em Campina, que mora em João Pessoa. Mora em João Pessoa, exatamente. Tem professor, eu conheço alguns professores da UEPB de Campina que moram em Patos. Isso. Tem professor da UEPB de Patos que mora em Campina. Aí tem muito dessa... Quando eu trabalhava em Caruaru tinha professor de Recife, tinha professor de João Pessoa, de Campina Grande, tinha professor de muitos lugares lá. Exatamente. São os migrantes pendulares. Eu vou explicar mais aí. Aqui, aí você tem Gustavo aí, diz Gustavo. Gustavo deu um toque aí que é baiano. Fala aí, baiano. Liga aí, Gustavo. É isso. Eu sou baiano, sou de Salvador. Caramba, lugar bom, viu? Pois é. Aí, por lá pela Bahia, né? Depois que eu fiz... na verdade, eu tive alguns professores, sou aviador também. Sim. Foi meu primeiro caminho, né, que eu fiz. E aí fui para Maceió, fui para Rio de Janeiro, morei algum tempo em cada lugar desse. Quer dizer que você já estacionou um avião ali debaixo daqueles bambu, né? É incrível, né? Aquele aeroporto de Salvador, cara. Ali é legal. Entrada. Mas eu fiz minhas horas de voo, foram mais, assim, essa questão de Maceió mesmo. Sim. E tive umas horas de voo também no Aeroclube de Itaparica, lá na Bahia, na ilha de Itaparica. E aí, depois disso, aquele problema de Fernando Collor, aí ficou ruim para a minha profissão. Aí fui estudar medicina veterinária, no Rio de Janeiro de novo. Aí passei um tempo lá, depois do Rio de Janeiro, fiquei um tempo lá, metade do curso. Depois eu pedi uma transferência, fui morar em Ilhéus, na Bahia. Caramba! Olha! Lá eu conheci minha esposa, tive meus filhos. E aí, depois de formado, vamos fazer um concurso, correr atrás de uma estabilidade, alguma coisa desse tipo. E fui fazendo as provas. Aí me chamaram aqui para Alhandra. Depois de eu ter voltado para a Bahia, quer dizer, já estava na Bahia em Ilhéus. E aí fui dar aula na parte de educação profissional lá no Sertão. Trabalhei um tempo no Sertão com assistência técnica, extensão rural. Caramba! Depois comecei a dar aula lá. Aí foi quando eu fiz o concurso. Aí me chamaram aqui para Alhandra, estou aqui há 7 anos, trabalhando como veterinário. Alhandra é a terra do inhame, né, Gustavo? É verdade. E aí você se especializou mais na parte de zoonoses animais? Isso, estou nessa parte de zoonoses. Controle de zoonoses. Isso dá um bom TCC, viu, Gustavo? Né? Verdade. Dá, cara. Essa coisa da geografia dos animais, né? Mexer com essa dinâmica aí. E com população também, né? Porque aí, olha, a gente está falando de seres humanos, demografia, seres humanos, população, mas a população de animais hoje é uma preocupação, né? As doenças, né? Os cães, os gatos, né? E também a questão da guarda responsável, controle de animal na rua. Controle de animal, exatamente. O pessoal tem essa aqui em Alhandra, principalmente, o pessoal tem uma mania de soltar os bichos na rua para irem atrás de alimento. Pega o animal sem condição, né? Aí tem o pessoal que fala que é protetor e fica só colocando comidinha nas esquinas, aí aumenta mais a quantidade de animal solto.
Exatamente. Fica pensando que é Não é animal de só rua. procurar alimento, não, viu, Gustavo? É cagar também. Aqui em Guarabira, meu amigo. Vai revirar lixo, vai sujar a rua, entende? Exatamente. Aí o que acontece, que tem acontecido bastante aqui, que eu brigo com a população, toda hora me falam, um cachorro foi atropelado em tal lugar. Foi atropelado porque eles deixaram na rua, ele foi atrás de alimento, foi atrás de uma fêmea, e tal, passou na rua, o carro pegou. Aí quer que a zoonose resolva. A zoonose não é para isso. Não é para. Aqui em Guarabira, até cavalos ficam no meio da praça. Aqui também. O pessoal fica denunciando, entende? Aí a Secretaria de Meio Ambiente entra junto com a gente do lado da vigilância ambiental, e aí a gente tenta resolver, mas não tem para onde levar esses animais. E se você resolve cumprir a lei, que a gente tem o Código Sanitário aqui, aplicar penalidade, né? Sim. Multa, essas coisas, aí levam para o lado da política, aí já diz que foi o prefeito que mandou. É uma confusão terrível. Chegar na rádio difusora de Alhandra. Mas é um bom TCC, viu, Gustavo? Eu não sei o que você está pensando em fazer, não, mas às vezes a gente fica procurando um TCC sobre algo que a gente não mexe. Eu já oriento meus alunos, rapaz, procure fazer sobre aquilo que você tem mais afinidade, que você está envolvido, porque você vai ter contato bastante com os dados, você, né? Inclusive, pode usar os próprios dados, os dados do próprio município, né? Exatamente. Pois é. É isso mesmo que... Legal. Bom, então, dando continuidade aí, viu? Obrigado a vocês que estão participando aí da aula. Fique à vontade, quem quiser pode falar a hora que quiser, não tem problema, certo? Aí, dentro desse processo das migrações internas e externas, surge um outro conceito, que é o conceito de êxodo. E aí, o êxodo rural, o êxodo urbano, ou o êxodo cidade e campo, né? Também são usados os termos cidade e campo. São movimentos duradouros no sentido campo-cidade, né? Então, campo-cidade, você sai da zona rural e vai para alguma zona urbana. Isso é o êxodo rural. Isso é o mais comum, principalmente no século XX. Mas também na Europa, desde o final da Idade Média, início da modernidade, com os processos de crescimento, renascimento urbano e os processos de industrialização, que esse êxodo rural ele se tornou crescente, se tornou mundialmente crescente. Né? A ideia de viver na cidade, né? De ser atraído para a cidade, porque houve um longo período na história humana que as cidades eram o lugar onde viviam as elites. O próprio conceito de cidade, o polis, e que depois vai dar base para política, né, como diz Aristóteles, Platão, né, em A República, né, em A Política, a própria polis significa cidadão, aquele que vive na cidade. E muitas vezes quem vivia no campo não era considerado cidadão. Daí essa coisa do fetiche da cidade, a cidade como um atrativo, né? Mas muitas vezes a cidade ela não produz, né, o seu alimento e, consequentemente, é completamente dependente do campo. E quando o êxodo rural ele se intensifica, você pode ter problemas com abastecimento de alimentos. O outro êxodo é o êxodo urbano, que é um movimento contrário, né? É um movimento de pessoas que estão na cidade, a cidade já está, de certa forma, muito cheia, e aí resolvem voltar para o campo, para as suas origens. Isso se chama êxodo urbano, movimento duradouro no sentido de cidade e campo. Hoje tem... Professor... Pois não, fica à vontade. O senhor está falando dessa questão do êxodo urbano, e aí para a gente ver como, assim, como o sistema capitalista, como ele é perverso e como ele na verdade, ele existe para iludir, para enganar as pessoas. Exatamente. Essa história do êxodo urbano, o sistema capitalista criou a história dos condomínios country, condomínios rurais. Sim. Que os caras pegam nada mais, nada menos do que uma área. Quando eles vão lançar esse condomínio, ainda é uma área isolada,
cria-se uma falsa sensação de que as pessoas estão vivendo em granjas, em chácaras e tal, e nada mais, nada menos é do que uma área que passou a ser especulada do ponto de vista imobiliário, e aí o sistema capitalista cria essa ilusão nas pessoas, de que as pessoas, eu estou vivendo bem porque agora eu estou morando num condomínio country. Isso. Que, na verdade, se essas pessoas fossem, de fato, morar no campo, com as dificuldades que o homem e a mulher do campo sofrem em pleno 2025, eu duvido muito que eles ficassem. A não ser aquelas figuras, os grandes proprietários de terra, que têm uma fazenda com 10, 15, 20 empregados. Exatamente, Ranieri. Boa observação. Veja como a gente tem temas para desenvolver pesquisas, para desenvolver trabalho, artigos para concluir o curso, ou artigos para publicar em algum tipo de revista, né? Seu Antônio está lembrando aí que isso é um movimento que tem crescido, né, seu Antônio? Fica à vontade, seu Antônio, você quer falar, viu? Tem crescido muito, né, essa perspectiva. É verdade, eu tenho observado isso ultimamente, né? Isso. No início da década de 70 e 80, principalmente, muitas pessoas saíram dos interiores e vieram para a capital, né? Isso. Mas tenho observado que de 2000 para cá está havendo o inverso. Eu conheço várias pessoas, colegas, amigos, que estavam saindo de Recife e voltando para a sua cidade natal. Exatamente. Muita gente também do eixo Rio-São Paulo voltando para o interior. Voltando para o Nordeste, exatamente. Isso, exatamente. Isso é devido às dificuldades, à violência. Né? Outra coisa, viu, Antônio, que aí, veja como você tem indicadores ou hipóteses, né? Uma das coisas que também que é importante a gente analisar são políticas públicas. Por exemplo, a partir da redemocratização do Brasil, muita coisa mudou. E uma das coisas que mudaram foi você começou a ter políticas públicas mais em escala nacional. Por exemplo, um salário mínimo. Aí alguém diz, mas quem vive em São Paulo, quem vive no Rio de Janeiro, ganha mais. Mas, em tese, gasta mais também. O custo de vida é maior. Isso, o custo de vida é maior. Então, mas aí quando você pega políticas públicas, quando você diz a inflação é a mesma, o salário mínimo é o mesmo em qualquer parte do Brasil, você cria um padrão de políticas públicas que muitas vezes termina ficando atrativo voltar, né? Principalmente você já está com uma certa idade, você já se aposentou, ou você já está com a sua vida estável, ou não aguenta mais viver naquele estresse do grande centro urbano, juntou um dinheiro, porque muita gente foi para os grandes centros na perspectiva de que ia ganhar um dinheiro... Melhorar de vida. Mudar de vida. E voltar para a sua terrinha, né? Se você analisa, você tem muitos esses processos. Então, são alguns elementos que são importantes você considerar nas análises. Então, você tem esses fatores também. Certo? Bom, bem observado. Pois não, fica à vontade. O senhor tem toda a razão quando o senhor fala que as políticas públicas elas têm ajudado bastante a manter, por exemplo, o homem do campo no campo. Isso. Exemplo dos pronlafianos, né? Uhum. Hoje, quem é pronlafiano, ele tem direito a um empréstimo do Banco do Nordeste chamado Agroamigo, onde a mulher tira 15 mil e só paga 7 mil e alguma coisa. O homem consegue tirar 12 mil e só paga 6 mil e alguma coisa. Isso. Então, exemplos dessas políticas públicas que ajudam bastante o homem do campo ainda a permanecer na zona rural. Não haver tanto êxodo, né? Isso. Exemplo também do Programa Nacional de Crédito Fundiário também, que tem ajudado bastante a compra e a aquisição de terras, né? Uhum. Aqueles programas também de 1 milhão de cisternas, que tem se desenvolvido, semeado através da ASA Brasil. Enfim, os programas sociais, eles, de certa forma, fazem com que o homem do campo, ele repense duas vezes antes de sair do seu local de trabalho ali na agricultura, né? Exatamente. E hoje eu vejo muito também, professor, muita gente dizer que quando
se aposentar, ele quer passar o último dia de vida dele na zona rural. Escuto muito São isso pessoas que acham que têm a certeza de que o campo é um dos melhores espaços de se viver. Vocês têm uma chácarazinha, é muito bom de conviver, sem a agitação do dia a dia da cidade grande, né? Hoje, quando a gente vai passando nas grandes cidades, né, você vai ver a margem das rodovias, muita gente com as suas pequenas chácarazinhas, construindo ali já para passar a sua temporada, o seu veraneio ali, para relaxar um pouco, tirar um pouco do estresse do dia a dia da cidade grande. Então, a política pública ela tem ajudado muito essa questão do êxodo rural. Eu falo com propriedade porque aqui na minha cidade eu sou o presidente do sindicato aqui na minha cidade. Cara, e a gente trabalha com esses programas. Caramba, então você já tem o seu tema de TCC, né? Pode ser também, eu estava pensando nisso. Rapaz, é um TCC excelente, cara. Muito bom analisar essa coisa. É muito importante. Muita gente também tem voltado para o campo porque tem a coisa da aposentadoria também, né? Eu ouço demais isso aí. Coisa da aposentadoria. Agora, uma coisa que Ranieri colocou aí, viu, Israel, que eu acho que faz todo sentido. Veja, a sua fala, Israel, é muito rica e vai de encontro com o que Ranieri colocou. Ou seja, um cara que vai para um condomínio, eco-condomínio, eco não sei o quê, um condomínio country, né? Como que tem tudo como se fosse a fantasia de uma coisa rural, mas aí quem está morando lá é um cara que é promotor, desembargador, é juiz, é pequeno, médio empresário, né? Que ali tem aquela casa que muitas vezes é uma segunda moradia, ou é uma casa só para descanso, completamente diferente de um agricultorzinho que está lá no seu sítiozinho com 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, plantando banana, cuidando de uma cabra, cuidando de uma vaca. Aí você diz, bom, a mulher tira 15 mil, aí investe na agricultura, ou tira 5 mil, compra a vaca, depois vai pagar, entende? Tem o Pronaf A, B, C, né? E vai criando essas coisas. Sabe o que eu digo, professor? Geralmente o que eu digo para o meu público, eu digo que quem mora hoje na zona rural, ele vive melhor do que quem mora na zona urbana. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque ele tem um animal ali para cuidar e mata na hora que ele quer. Ele tem água à disposição, ele tem os seus plantios. Tem energia, tem dinheiro no bolso, tem internet. Que antigamente a gente não tinha. Aquela história do camarada, mora no sítio, é matuto. Isso é passado. O cara que mora no sítio hoje, ele tem muita informação, tanto quanto uma pessoa que mora na cidade grande. Exatamente. Bem observado. Isso dá um ótimo TCC, viu, gente? Quem ainda está atrás de tema, não precisa ser tudo isso, não. Às vezes é só um aspecto disso. Já dá um TCC fora do comum. As coisas que permitem, né, os estudos, né, demográficos. Aí vejam, voltando ainda, aí dentro dessa coisa do êxodo rural, do êxodo urbano, nas migrações internas e externas, você tem alguns tópicos que são fundamentais. Por exemplo, migrações pendulares, a ideia do pêndulo, né, que vai e volta. Então, diferente da migração duradoura, a migração pendular, ela é sazonal. Você vai, passa um determinado período e volta. São realizadas em determinados períodos do ano, em virtude de fatores naturais e ou econômicos, como agricultores do sertão do Nordeste que migram sazonalmente de acordo com o período da seca mais intensa. Então, isso é uma migração pendular. O trabalhador urbano que mora numa cidade, né, e vai para uma cidade maior, né? Não importa se ele é rural, urbano, ele está passando um período em um determinado local e está voltando, ele é migrante pendular. Né? Geralmente ele vai para um período de colheita. Colheita de café, colheita de uva, né? A colheita de frutos, de abacaxi, de melão, aí o cara precisa de... Né? Então, você tem esses movimentos pendulares, né? Que são sazonais. Existe uma coisa chamada sazonalidade, certo? Isso acontece em todo o país. Muita gente sai muitos nordestinos saem daqui
e vão para o norte, vão para o centro-oeste, vão para o sul do Brasil, vão colher laranja, vão colher cana-de-açúcar, vão colher café, né? Isso é um processo pendular. Aí você tem transumância, que parece com a migração pendular, mas ela é diferente. E aí, a transumância é o deslocamento relacionado aos pastoreios, que migram de acordo com as necessidades dos rebanhos e a oferta de recursos como água e pastagens. No Brasil tem, principalmente no centro-oeste brasileiro, no sertão nordestino. Muitas vezes o cara cria gado lá em Picuí, está uma seca danada, ele vem para o brejo e traz o seu rebanho para cá e vai cuidando desse gado aqui. No Pantanal Mato Grossense é muito comum, mas isso é muito comum nos países desérticos, semidesérticos, semiáridos. Você tem muita transumância no Oriente Médio, no norte da África, na Ásia Central, aquela região do Cáucaso. É muito comum você observar a transumância nesses países. Por exemplo, na Rússia, é muito comum a transumância. A Rússia, na Sibéria russa, eles pastoreiam renas, milhares de renas. E aí vem o período do frio, frio muito intenso, gelo, né? Então eles precisam deslocar aqueles rebanhos. Muitas vezes as casas deles são casas desmontáveis. Isso aí é um migrante propriamente dito, né? Mongólia, muito comum também na Mongólia a gente observar esses movimentos. Na Austrália, certo? É muito comum a gente observar esses movimentos, certo? E aí você tem também as migrações diárias, e essas migrações diárias elas acontecem no chamado urbano-urbano, são movimentos realizados a partir das chamadas cidades dormitório em relação ao local de trabalho. Então, você pega a Grande João Pessoa, muita gente mora em Bahia, mora em Santa Rita, mora em Cabedelo, mora no Conde, mas trabalha em João Pessoa. E aí, de ônibus ou de trem, certo? Ou em carros próprios, bicicleta, moto, estão migrando de uma cidade para outra. A Grande São Paulo é um outro exemplo desse. São 35 municípios conurbados, interligados, onde o cara mora em Guarulhos, trabalha em São Paulo, mora em Diadema, trabalha em São Bernardo, e fica o tempo todo nesse dia a dia de ir e voltar, né? Certo? E também, hoje em dia, você também tem a migração urbano-rural, principalmente em cidades pequenas, médias, é muito comum o movimento realizado por trabalhadores volantes, também conhecidos como boia-frias, né? Então, você mora na cidade e vai trabalhar no campo. Um exemplo bem marcante disso, a Alhandra, Conde, Caporã, né? Santa Rita, Cruz do Espírito Santo, né? Muita gente mora na cidade, mora no povoadozinho, ou na cidade, na vila, na agrovila, e trabalha no campo, trabalha em alguma atividade, né? Rural. E também essa migração urbana-rural, às vezes, é do próprio trabalhador, do próprio agricultor camponês, que por conta da violência, certo? Fechou sua casa no campo, não mora mais, tirou todos os seus móveis, seus pertences, foi morar numa casinha na cidade, mas todos os dias pega sua bicicleta, ou sua moto, ou algum animal de transporte, e vai para a roça. Vai cuidar do feijão, vai cuidar da fava, vai cuidar do inhame. Aí em Alhandra, não sei se ainda é, mas houve uma época que Alhandra, Conde eram grandes produtores de inhame, né? E é muito comum esses movimentos urbano-rural, certo? E aí, muito inhame e muita batata doce. Né? Que legal, que legal. Aí tem, para fechar esse tópico aqui, a recreação, né? Recreação, turismo. Aí você tem movimentos diários, semanais ou mensais, com o objetivo de lazer, encontros familiares, ciclos de amizade, né? Congressos, né? Então, você tem, muitas vezes, esse tipo de movimento. Religioso, né? Guarabira tem a coisa do Frei Damião. Então, aqui você tem muitos migrantes de recreação. Às vezes saem
durante o próprio dia, pega uma sexta-feira, um sábado, faz uma lotação e muitas vezes tem a migração de 15 dias, um mês. Tem gente aqui em Guarabira que faz viagens de 15 dias. Sai daqui em Guarabira, passa por todos os santuários, vai bater na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, né? Então, são movimentos considerados movimentos migratórios, certo? Porque, para considerar essa ideia do turismo, da recreação, você está se movimentando diariamente, semanalmente, mensalmente, né? E é muito comum, por exemplo, você sair de um país para outro, geralmente os países permitem que você entre sem visto por 30 dias, né? É o chamado visto do turista, né? Que você tem 30 dias para passar naquele país, desde que você leve dinheiro, né? E tenha hospedagem garantida. Vários países não exigem nem visto, né? Visto para turista, a gente chama. É só entrar com dinheiro, passagem de ida e volta, certo? Aí tem vários livros que vocês podem pesquisar. Vou mandar esse material hoje, hoje eu mando em PDF para a turma, certo? E fiquem à vontade. Se alguém quiser dizer alguma coisa, né? Acrescentar mais alguma coisa, esse tema de geografia da população, como dá para a gente perceber, ele é muito amplo, ele permite vários tipos de abordagens, de questionamentos, né? E é um assunto que vai estar na sala de aula, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, certo? Fique à vontade. Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa... Deu para entender, né? Se quiserem que eu volte algum conceito aí, né? Mas é um assunto que não é para ninguém decorar, não é para... Assim, o professor de geografia precisa ter um conhecimento mínimo em demografia, em estudos da população. Vamos dizer, faz parte da nossa agenda acadêmica, profissional, né? A gente já ouviu falar de migração, de migrantes, de imigrantes, de emigrantes, né? E para não confundir a cabeça dos nossos alunos, é bom que a gente domine minimamente esses conhecimentos, né? Até para que a gente possa compreender essa dinâmica da população em nível mundial, em nível global, né? E eu gosto muito quando eu vejo alguma reportagem sobre algum lugar, sobre alguma situação. Uma das primeiras coisas que eu quero saber é que lugar é aquele, qual a população daquele lugar, porque isso tem um impacto, tem um peso muito grande. Eu tiro aqui pela minha região, eu gosto muito de comparar Guarabira com as outras regiões da Paraíba. Então, Guarabira, por exemplo, é um município que tem 58 mil habitantes. E faz quase 30 anos que Guarabira não chega a 60 mil habitantes. Quase 30 anos. Há mais ou menos 40 anos, Guarabira começou a sofrer um processo de fragmentação territorial. Guarabira se fragmentou em 7 municípios, em 7 áreas territoriais. Então, 7 novos municípios. Consequentemente, são 7 novas populações. Porque a população de Cuitegi não é mais de Guarabira. Então, muda tudo. Então, Cuitegi tem uma área territorial, se emancipou politicamente, aí tem uma população, e os dados estatísticos de Cuitegi vão ser diferentes de Guarabira. Aí você pega, por exemplo, Araçagi, aí você pega Pirpirituba, você pega Pilõezinhos, aí você pega Mulungu, né? E aí você vai vendo, o município vai se dividindo, vai se fragmentando. Na medida em que Guarabira foi se fragmentando, Guarabira saiu de 5ª, 4ª posição no ranking da Paraíba, e aí o ranking é número de habitantes, população economicamente ativa, PIB per capita, IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, depois a gente vai falar sobre esses assuntos, e aí o município, aí quando eu comparo com Patos, né, que é Ranieri, que é de Patos, né, Ranieri? Se eu não me engano, Patos hoje tem cerca de 120 mil habitantes. Tem por aí, professor.
Pronto. Por aí mesmo. Eu acho que quando bota a população flutuante, tá aí uns 135, mais ou menos. Pronto. Aí, veja, Rani, era 40 anos, Guarabira estava muito à frente de Patos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, isso são fatores que implicam diretamente na dinâmica de um município. Se ele perde território, ele perde população. Se ele perde população, ele perde dinâmica demográfica. Aí alguém diz, não, mas a emancipação política não é boa? É ótima. Você pega, por exemplo, Sapé, Cruz do Espírito Santo, Mari, Caldas Brandão, se eu não me engano, esqueci agora o outro município. Sobrado, né? Passou por uma reorganização territorial. Essa reorganização territorial, ela não é apenas política, administrativa. Ela é principalmente demográfica e econômica. Né? E aí se implica também em gastos, em novos orçamentos, novas relações de poder, novas relações políticas. Né? Isso são estudos interessantes de serem feitos, entende? Um município, a sua dinâmica demográfica. Sim, por que o município ele não atrai população? Né? Por que o município ele repele mais do que atrai? Por que um município atrai população? Olha quantas hipóteses você pode levantar para fazer um estudo demográfico do seu município. Não precisa ser um município grande. Qualquer município aplica todos esses conceitos, todos esses fatores que a gente acabou de elencar aí. Aí, veja, eu estou pensando num projeto de pesquisa, num projeto de TCC, eu vou ter vários objetivos específicos que eu posso juntar em torno, por exemplo, das taxas de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de fecundidade, né? A dinâmica econômica, o processo migratório, né? Se tem muito êxodo urbano, êxodo rural, né? As brigas de limites territoriais, porque às vezes eu tenho uma população que está cadastrada no município A, certo? Mas ela vota no município B, ela utiliza o sistema de saúde do município B, ela matricula as crianças no município B, e aí fica a briga quando vai se fazer o censo. Porque o município... Professor. Pois não, Igor. Pronto, eu sou aqui do Cariri. Sim. E é uma região muito organizada, assim, a cidade. Isso. Né? Tem um consórcio intermunicipal de saúde aqui que funciona muito bem. Mas, assim, falta desenvolver a região. Uma região que não se desenvolveu ainda economicamente, eu vejo dessa forma. Né? E, por exemplo, muitas pessoas do Cariri, aqui das cidades... Você é de que município, Igor? Sou de São João do Tigre. Ah, cara, que legal. Ah, sim, pode continuar, viu? Aí muitas pessoas daqui, das cidades vizinhas, migas, vão para Santa Cruz do Caparibe, né? Porque lá tem aquele polo de confecções. Mas a gente está começando a perceber que muitos estão voltando para suas cidades, estão trazendo o trabalho para cá, né? Estão costurando em casa e durante a semana vão levar suas peças lá em Santa Cruz. Então, assim, está tendo esse movimento. Mas é uma região que eu ainda acho que falta alguma coisa para que ela se desenvolva mais. Sei. Ô, Igor, veja, olha a observação de Igor como é boa, certo? E agora vamos pensar, vamos lá. Nós estamos falando de população, de demografia, de região, certo? Mas a gente também precisa pensar na análise, no método de análise. O Cariri é uma das regiões mais secas do Brasil. Né? Olha que coisa interessante para você pensar essa dinâmica demográfica aí no Cariri. Então, o Cariri, em tese, ele expulsa a população, né? Naturalmente, vamos dizer assim. Não é só uma questão política de não ter terra, de não ter trabalho, não. A própria natureza, ela cria uma dinâmica de migração. Porque, diante de dificuldades com a natureza, né, a gente não vai bater cabeça, né? Água... terra quente e seca, pedregosa e salina, né?
é difícil de você pensar como pensou Pero Vaz de Caminha, em se plantando tudo dá. Não é bem assim, né? Aqui não é bem assim, não. Exato. Olha que coisa interessante, você pensar de um Pero Vaz de Caminha a uma área semiárida, né? E aí você diz, olha, falta alguma coisa para o desenvolvimento. Cara, vamos parar um pouquinho e vamos pensar. No Cariri, você tem vários polos produtivos. E você tem vários consórcios. Não é só o consórcio de saúde, tem vários consórcios, polos e tal. A organização, a demografia do município, dos municípios aí, realmente ela é baixa. Os índices demográficos são muito baixos. A população é pequena, ela não é muito grande. Mas se eu pensar na perspectiva de que, com todas as dificuldades, existe uma organização territorial, e é difícil você pegar uma cidadezinha do Cariri paraibano que não seja bem organizadazinha. É difícil. É tudo bem organizadinho, tudo bem... Não sei se é maquiagem, mas eu acredito que não. E tem, por exemplo, você tem o couro, você tem a cabra, você tem o carneiro, você tem o leite, você tem o queijo, você tem a carne, você tem a produção, muitas vezes, do sisal, você tem a produção da palma, às vezes você tem engenho de produção de rapadura, né? Então, o que tem aí, né, que poderia ser analisado na perspectiva de que existe um desenvolvimento dentro das condições de convivência com o semiárido. Né? Professor... Pois não, fica à vontade, Ranieri. É só para trazer uma... Só para a gente refletir. O professor está fazendo provocações que são muito interessantes do ponto de vista dos colegas pensarem quais são as possibilidades de se fazer trabalhos de conclusão, já que a gente, inclusive, está nessa fase, que às vezes a gente pensa assim, a gente pensa que no momento que a gente está distante, né, do trabalho de conclusão de curso, mas a gente está pagando a disciplina com a professora Joana Dark agora, na sexta-feira, que a professora já pediu tema, já está discutindo questões desse tipo, porque a disciplina de projeto de pesquisa, porque semestre que vem já é o TCC 1. Então, às vezes, uma colega pode estar pensando, não, mas está distante, ainda tem 1 ano e meio, né, se não está contando agora esse tempo agora, mas essas provocações que o professor Bellarmino faz aqui, elas são muito importantes. Eu queria pegar um ponto que o professor falou, que o professor está trazendo, depois da contribuição de Igor. Eu sou um cara, eu sou muito entusiasta em relação ao Cariri, porque eu acho que o Cariri é um celeiro vivo de estudos de qualquer área e de qualquer segmento, econômico, social, político, geográfico, qualquer um, sociológico, turístico, e aí nem se fala. Eu queria trazer só uma contribuição, quando o professor fala nessa questão demográfica, essa questão do desenvolvimento das cidades, dos lugares, e eu fiz um trabalho na disciplina de seminário temático, eu não me recordo se foi semestre passado, esse que eu fiz. Eu peguei uma área da cidade de Patos, que era uma área que até, vou botar assim, um espaço de 10 anos, que é mais ou menos o tempo que eu moro em João Pessoa, ela era uma área praticamente desabitada. Caramba. Era uma área que era considerada zona rural, inclusive, da cidade de Patos. É uma área que é margeada pela BR-230, uma área que sempre teve um potencial gigante, porque ela está às margens da BR, da principal rodovia que corta o estado da Paraíba, mas era um lugar que era zona rural. Lá, que eu lembro, o que existia era o matadouro público da cidade, existia a SEASA e pouquíssimas coisas distribuídas pelo lugar. Qual foi o trabalho que eu fiz do seminário temático? Eu pesquisei pela Câmara Municipal as leis que criaram bairros nesse lugar que eu chamei de Zona Norte da cidade de Patos. Se eu pegasse e fiz com imagem georreferenciada,
mostrando o perímetro do lugar, mostrando como é que mostrando um comparativo de imagens de tipo de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, para mostrar o grau de ocupação nesse espaço. Se eu esticasse mais um pouquinho, dava para fazer o TCC tranquilo. Já com certeza, com certeza. E assim, e a avaliação que eu fiz foi nada mais, nada menos do que analisar imagens de satélite para mostrar o nível de ocupação do lugar em determinados períodos de tempo e levei em consideração também leis do município que criaram esses bairros. Porque, por exemplo, quando eu morava em Patos, não existia bairro dos Estados, não existia Jardim Magnólia, não existia o distrito industrial, não era bairro, existia um lugar, mas não estava consolidado como distrito industrial, e isso traz uma série de implicações do ponto de vista de normas para se construir, incentivo, porque quando você constrói numa área de distrito industrial, você recebe incentivo governamental. Isso. Eu sei que ao todo foram 4 bairros que eu mostrei, que são todos na zona norte de Patos, e que esses bairros há 10 anos atrás não existiam. Então, assim, quando você para pensar na quantidade de possibilidades que tem de você fazer um trabalho de conclusão de curso, tem muita coisa. Se a gente for pegar aqui, se a gente fosse parar da sugestão de Igor para listar questões relacionadas ao Cariri nos diversos segmentos, a gente ia sair daqui com uns 30 a 40 trabalhos de conclusão. Tinha condição de formar a turma toda, os colegas de todos os polos. Exatamente. Obrigado, Ranieri. Olha, Igor, exatamente. Gente, quando eu estou falando essas coisas, que a aula já terminou, né? Liga isso para ninguém. O professor fica até 9 horas da noite conversando. Eu já tinha entendido que a aula terminou nos slides, estava aquela coisa toda. Mas o papo tá bom e quem quiser continuar aqui, a gente continua sem problema nenhum. Eu fico pensando, porque como vocês já estão nesse período agora, você já tem que pensar, daqui para frente, eu tenho que definir o que é que eu quero fazer, porque o TCC não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças, é você definir prioridades. Né? A fala de Igor, agora complementada por Ranieri, foi muito boa, porque, veja, Igor, só o seu município, certo? São João do Tigre, certo? Só ele, na dinâmica do Cariri, ele dá um ótimo TCC. Você pode pensar São João do Tigre na perspectiva político-territorial, né, e demográfica, por exemplo. São João do Tigre, pelo que eu lembro, é um município bastante antigo na própria conjuntura da distribuição geográfica dos municípios do Cariri. Mas ele perdeu ou ganhou território? Ele se emancipou de uma área maior, ele se emancipou de quem? Porque, por exemplo, São João do Cariri, certo? Já é o município mãe de Campina Grande. Né? Só para a gente ter uma pequena ideia. Né? Então, como que São João do Tigre se encaixa nesse processo? São João do Tigre é muito no limite, e eu estava explicando aí, com Pernambuco. E, às vezes, os municípios ali... Né, Igor? Fica à vontade. Se quiser acrescentar mais alguma coisa. Tem no sul da Paraíba, né? Sim, isso. Bem no sul, bem no sovaco, né, Igor? Bem ali no... que tem a cintura fina... Pode dividir com 2 cidades de Pernambuco, né? Exatamente. Itaúba e Poção. Isso, pega a mesma parte da cintura fina, né, da Paraíba, que Pernambuco. Isso. Né? Pronto. Cara, isso dá essa dinâmica de limite entre estados também. E eu acho que tem um outro fator muito marcante do desenvolvimento dos últimos anos, aí, do ponto de vista a melhoria do sistema rodoviário estadual. Isso tem um impacto muito grande. As cidades elas eram quase que totalmente isoladas. Hoje elas estão quase todas interligadas por asfalto. Eu não sei como é que está a situação aí na sua região. Foi construído o anel viário do Cariri, né? Isso. Ele iniciou em Isabelê e ele foi até Cabaceiras. Porque Cabaceiras, Boqueirão ali já tem asfalto, né?
Isso. Mas interligou todos esses municípios, né, de Isabelê até chegar em Cabaceiras. Então, assim, melhorou, assim, melhorou muito mesmo para a gente aqui. Porque até então era isolado. Mas uma coisa que ainda falta, professor, aqui, nós temos aqui do nosso lado a transposição do Rio São Francisco, né? Ela sai do Monteiro, ela passa aqui em Camalaú, que fica aqui vizinha a São Monteiro, e se iniciou uma adutora, né? Para trazer água para aqui, para São Sebastião do Museu, Isabelê, enfim. E essa adutora nunca foi concluída. Caramba! Olha aí as conclusões do seu trabalho. O que tem, o que falta, o que pode vir, né? O que mudaria, o que mudaria. Eu não estou querendo influenciar, não, viu, Igor? A gente está só... Realmente me chamou a atenção depois da sua aula esse tema também. Assim, eu já estava nesse pensamento de... Até dei um tema na aula da professora de educação ambiental e o impacto socioeconômico no Cariri. Sim. Mas aí pode se desenvolver, né? Melhorar esse tema também. Isso. Olha, quanto maior o tema, mais dificuldade você vai ter. Quando eu digo maior o tema, é a área que você pretende pesquisar. Eu sempre digo para os meus alunos, quando eu oriento, olha, gente, como é o nome? Abarcar o mundo com as mãos, né? É diferente de abarcar com os olhos, né? Mas quando você se concentra melhor, né? Quando você se concentra mais num objeto, é porque tem um objeto e tem os objetivos, né? Não vamos confundir. O objeto, porque o objeto é aquela área em si, certo? E os objetivos é o que eu quero estudar daquela área. Eu quero estudar a organização político-administrativa, territorial, eu quero estudar a questão demográfica, eu quero estudar a questão ambiental, eu quero estudar tudo isso, os aspectos econômicos, sociais, culturais, né? A inserção dessa área dentro de uma região, né? Porque, às vezes, o município ele faz parte da região, mas ele é muito isolado, ou ele é muito dinâmico ao ponto de o município da região nem interferir na vida dele, né? Eu sei que tem umas áreas aí que tem uma barragem que tem o Rabo do Pavão, eu sempre esqueço o nome desse município. É no Congo. O Congo, né? Cara, eu fico imaginando como é você viver no Cariri, numa região extremamente seca, e os caras, eles conseguem, né, conviver com isso de uma forma que eles tiram literalmente leite de pedra. Né? Isso é verdade. Que os caras criam, plantam milho irrigado, fazem não sei o quê, plantam algodão, cuidam de palma, cuidam de ovelha, cuidam de gado. E, né, e hoje em dia, né, como estava dizendo a Ranieri, hoje em dia você tem energia, né, você tem, às vezes, rodovias, mudam completamente a dinâmica de uma área. Fiquem à vontade, viu, gente? Eu estou só aqui pensando que o estudo da população permite muita coisa. É verdade, professor. Antônio disse alguma coisa aí, Antônio. Vou falar. Acho que o Antônio quer dizer alguma coisa. Fica à vontade, viu, Antônio? Professor, se você reduzir o espaço a ser pesquisado, você terá um melhor desempenho no TCC. Com certeza. A meu ver. Eu tenho um amigo meu, lá do Recife, que ele foi até muito festejado pelos professores da época, na UFPE, e o trabalho de conclusão de curso dele, eu estava até pensando em fazer, porque eu discuti com ele muito isso na época, né? Sim. Nós dois. Mas eu deixei ele pegar primeiro e eu fui para outro setor, quando chegar a concluir, né? Sim. Mas ele falou sobre a importância na cidade do Recife, né? Ele reduziu o campo de pesquisa a um beco. A importância do beco. Cara! A importância do beco para a população alguns séculos atrás, até o século XX, né? Então, nós trabalhamos sobre isso, mas eu deixei ele concluir essa parte, né? Bom demais. Seria mais ou menos... Eu pensei até em repetir novamente, entendeu? Não sei se seria uma boa. Dependendo da área que você escolha estudar, excelente.
Carlos mora aqui em Guarabira, Carlos pode até dizer alguma coisa se ele quiser. Guarabira é uma cidade, você tocou num ponto, Antônio, que é fundamental. Guarabira, por exemplo, é uma cidade cheia de becos, vielas. Menina, como esses becos são fundamentais para a gente escapar aqui, as nossas pequenas rotas de fuga, para levar menino em escola, trazer menino de escola, livrar de uma avenida principal já um pouco carregada de carro, né, Carlos? O Beco da Candeia, está lembrado, que é um dos mais conhecidos, exatamente. E se você tocou... Eu tenho uma teoria, viu, Antônio, e Igor, a geografia das pequenas coisas, às vezes, permitem a gente... Por exemplo, eu estou orientando um projeto aqui de iniciação científica com alguns alunos, que é a geografia dos quintais. O que está acontecendo com os nossos quintais? Eles ainda têm árvores, eles estão todos pavimentados, né? Tem plantas medicinais, tem jardinagem. O que tem num quintal? Entende? Um quintal é um universo, é um ecossistema urbano fechado, morado, mas aí, às vezes, você tem pássaro, você tem ninho de animais como rolinhas, né? Aqui em casa eu tenho muito. Pronto, aí você começa a pensar coisas pequenas, porque quanto mais você alarga o seu objeto, mais riscos você corre. E o Igor estava falando aí do Cariri, né, do semiárido do Cariri. Eu lembro que teve um aluno aí de turmas anteriores que ele queria estudar todo o Cariri. Aí, tá ótimo, vamos começar. Ele começou com o projeto, tal, pá. E aí eu ia indagando, gente, isso. Eu disse, estou achando que o negócio está grande demais. Eu disse, você está achando ainda? Ele disse, homem, pense em trabalhar, faça uma comparação entre 2 municípios, você já vai ter um TCC enorme. E não impede que você fale dos outros, mas não se comprometa, porque a partir do momento que você compromete com um objeto muito grande, vai vir os problemas para você ir resolvendo. Os seus objetivos, que às vezes é classificar, é identificar, é observar, é estudar, é analisar, eles vão ficando maiores, porque a lupa de observação, né, está ali exigindo, por exemplo, isso que Ranieri acabou de colocar, uma área, a zona norte de Patos, né, tem uma dinâmica, certo, recente, do ponto de vista urbano, do ponto de vista econômico, demográfico, que não tinha 10 anos atrás. Olha que coisa interessante. Isso não dá só um TCC, um artigo, isso dá uma dissertação de mestrado, né? Se brincar, uma tese de doutorado, porque Patos é enorme, como eu disse a vocês, Patos hoje é o dobro de Guarabira, né? E Guarabira, eu venho dizendo isso aqui, a gente é de um grupo político, o Carlos sabe disso, que é um grupo mais crítico da cidade, da administração pública, e a gente sempre, eu digo, Guarabira estagnou. Agora, eu posso dizer que Guarabira estagnou com base em quê? Com base em dados. É só eu fazer uma comparação rápida e eu digo que o município que há 30 anos era muito mais atrasado do que Guarabira, hoje é muito mais desenvolvido. É muito mais desenvolvido. Certo? Então, são questões que os dados estão aí. A gente precisa pegar eles e analisá-los e colocá-los dentro do nosso trabalho, certo? Para que a gente possa, né? O bom de geografia da população também, de demografia, ou de você incluir questão político-territorial, administrativa com demografia, é que você vai ter espaço para usar gráficos, tabelas, né? Pirâmides, certo? E isso, o trabalho fica bacana, você ganha, muitas vezes você ganha uma página inteira com um gráfico, ou 2 gráficos por página, quando você vai escrever, você já, metade da página está escrita, porque é um gráfico, você vai só analisar, uma tabela, né? Os dados são oficiais, são do IBGE, você não tem que fazer muito ribuliço, você pega os dados e analisa. Aí você quer analisar esses dados em que contexto? Eu quero analisar só no contexto do município. Mas eu poderia analisar isso no contexto das 3 últimas décadas. Eu poderia analisar isso no contexto da região. Percebe? Então, você vai... Pois não, fica à vontade, viu, Gustavo? Professor, o senhor falando aí de tentar enxugar um pouco mais, para ficar menos trabalhoso, né?
Já estava pensando aqui, eu estou em Alhandra há 7 anos, como eu disse, e Alhandra, eu já sei que Alhandra tem 85% de zona rural. Isso. E esse pessoal vivia da colheita da cana, né, o pessoal aqui dos engenhos e tal, e inhame, batata doce, macaxeira, era o mais... O pessoal trabalhava com isso. Depois começaram a chegar as empresas grandes, Elizabeth. Isso. Depois veio o Magalu, né? Tem outras aqui, tem uma empresa nova aqui que faz pisos de revestimentos de cimento, grande porte, né? não sei o quê. Tem a Elizabeth lá no pé do Conde ali, que faz parte de Alhandra, a Elizabeth aqui também, que é a indústria mesmo. E esse pessoal que era agricultor começou a ir trabalhando nesse lugar, Ficamp, né? Também faz parte de Alhandra. O aí próprio começou distrito industrial em João Pessoa, Conde, né, Gustavo? Tem muita gente que vai para lá também, mas quando esse pessoal chegou para Alhandra, eles têm que também, a contrapartida é dar mão de obra para a população, né? Exatamente. Aí esse pessoal que era muito da zona rural começou a ficar trabalhando nessas coisas. Aí você vai pensando assim, pô, como é que foi a dinâmica econômica desse pessoal, a dinâmica trabalhista desse pessoal? Ao invés de fazer tudo de uma vez, né? Vamos fazer só a parte econômica, então só da parte, né? Quem saiu da zona rural, quem ainda ficou na roça. Isso. Tem que tentar. E aí, por conta desse turbilhão, você tem que escolher um. Exatamente. Não é fácil, não. E se você quiser fazer tudo, você vai ficar doidinho. Exato. Melhor para fazer 3, faz um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né? Cara, o litoral sul da Paraíba é muito dinâmico, porque o litoral sul da Paraíba ele é totalmente influenciado por Pernambuco, né? Pelo litoral norte de Pernambuco, que a dinâmica econômica industrial de Pernambuco, ela pressiona. Hoje os caras plantam eucalipto aí, né, Gustavo? Essa região Conde, Pitimbu, Alhandra, Caporã... Alhandra não. Não. Alhandra não tem, não. Não, mas tem aí próximo, não tem? Eu não lembro de ter visto, não, professor. Eucalipto eu não lembro de ter visto, não. Né? Agora, assim, logo que eu comecei o curso, fiquei na intenção de falar sobre... Porque aqui, essa parte do sul aqui, da Paraíba, litoral sul... Tranquilo, Israel. Que a maior bacia hidrográfica da Paraíba está aqui. Né? Rio para tudo que é lado. Aí eu estava pensando em fazer um trabalho também relacionado a isso. Isso é um bom trabalho também. Questão de clima, que aqui também é um abençoado o clima aqui, chove sempre. Zona litorânea. Aqui chove sempre, a terra abençoada. Essa parte chove aqui. Muito, o pessoal planta e não para de ter. O veraneio de Pernambuco para o litoral sul da Paraíba é muito forte, né? Muito intenso. Tem muita gente aí desse litoral norte de Pernambuco, vem muito para as praias de lugares sensacionais, viu? Exatamente. Fiquem à vontade. Olha, gente, a aula já terminou faz tempo, hein? Para ninguém ficar pensando que a gente está aprendendo vocês aqui, pelo amor de Deus, né? Fique à vontade aqui, a gente está só batendo papo agora, né, Gustavo? Só pega depois, né? Isso é como festa também, viu, Ranieri? Você vai para a festa... Eu acho que até na hora de
Acho que até a coordenação deve ter trabalhado nisso aí. O professor fala bastante, ajuda bastante, então deixa ele só a aula dele naquele dia, naquela noite, tá bom. Sim, aí viu, Gustavo? Isso é como festa também. Você vai para festa, aí você saiu de 11h40, aí você chega em casa, rapaz, bom mesmo ficou depois. Mas fulano ficou bêbado e tirou a camisa, daqui a pouco já estava dançando só de cueca. Mas, rapaz, não sei, né? A festa só fica boa quando você vai embora. Não sei se você já percebeu isso, né? Às vezes tem isso também, cara. A gente... Eu peço até desculpa a aula passada, que eu fui pegar um material para mostrar para você e terminei que apertei o botão errado. E hoje eu senti falta de... Como é o nome dela, rapaz? Ela sempre vem. Sami, o que houve com o Sami, que ela hoje perdeu a aula. Ótimo. Tranquilo. E é isso. Mas se alguém quiser colocar alguma coisa, viu, Ranieri? Professor, Antônio. Além desse TCC que eu pensei em fazer do B, quem fez sou eu, né? Que passei para esse meu colega, né? Sei. Eu estava com outro tema, que vou perguntar a opinião do senhor, se ele é muito abrangente. Mas eu queria resumir apenas na minha rua, né? Sei. Seria a geografia e a invisibilidade dos garis e sua importância na sociedade. Tema bom também, cara. Tema bom, Antônio. Um tema interessante. Eu iria resumir apenas aqui na minha rua, aqui próximo, né? Reduzir o espaço, né? Porque é uma profissão que vem atuante, né? Isso. Para manter a cidade limpa e, infelizmente, não é muito reconhecido, né? Médicos, garis, professores e policiais, né? Então, Mas o gari, acho que é o mais... É mais do que o médico, inclusive, que ele previne, né? Discriminado, né? Mas você não ouve falar da importância deles, né? Você falou do beco, aí eu concordo com você. É porque eu sou de Recife. Teve um aluno aí de João Pessoa, do Polo de João Pessoa, que ele queria fazer o TCC dele sobre todo o espaço urbano de João Pessoa. Aí eu disse, cara, é muita coisa. Aí fomos vendo. Ele terminou fazendo sobre o Logradouro, né? Sobre essa região aí da Cidade Baixa, centro histórico. Eu disse, meu amigo, o que ele trouxe de material sobre o Trapiche, sobre aquela região ali da estação ferroviária, sobre o próprio crescimento e desenvolvimento da cidade, a partir da Cidade Baixa, né? Os casarios, o próprio comércio. Ele disse, meu pai, professor, nem imaginei que o TCC... Eu pensei que ia ser tão pouco material. O TCC dele ficou grande, um bairro, uma área específica. Aí você já definir... Se você definir que beco é esse, né? Que é eu não sei se poderia ser, como eu conheço o Recife, né? E andei muito nos becos lá, não sei se é possível aqui ser aceito, né? Não sei. Falhou, Antônio, eu não vi direito, não. Eu conheço mais becos na cidade do Recife. Sim, claro. Eu pensei nisso. Eu não sei se é dado aqui pelo TCC aqui da universidade, aqui na Paraíba, né? Se foi alguma coisa. Você pode fazer sobre os becos de Recife, claro. Você vai ter mais gastos do que de lá, né? O normal. Teria que viajar, ir lá e... Eu sempre vou lá, porque minha mãe mora lá, minha família. Né? Entendi. Então, já estaria parte do seu... Mas dá, cara. Eu gosto da geografia das pequenas coisas. E eu exercito muitas vezes escrever pequenos artigos sobre pequenas coisas. Dá um resultado acadêmico, com certeza. Dá o quê, professor? Forte e quente. Ei, gente, vamos se despedir aí. Ó. Eu estou vendo que já são 9h05. Um prazer imenso estar com vocês aí. E para a semana a gente se encontra novamente aqui no Bate-Canal. Eu vou fechar a aula agora e vou mandar esses slides em PDF para vocês, tá ok? Então, um abraço aí para todo mundo aí e bola para frente. Até mais, gente. Até mais. Outro. Boa noite a todos. Até mais.